Boa noite a todos, tudo bem novamente? Estamos aqui hoje para o segundo dia de aula e eu gostaria de convidar a todos para que nesse momento pudéssemos fazer aí, né, um agradecimento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por aqui estarmos e que possamos, né, ao longo dessa noite, receber todo o auxílio necessário e um pouquinho mais de conhecimento sobre a nossa casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa libertação, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. É com grande carinho, então, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tarefa de terça, e eu convido o Rogério para dar sequência a essa atividade. Bora lá? Boa noite a todos, boa noite que estão assistindo. Quem não me conhece, eu sou o Rogério. Eu trabalho na casa nas tarefas de terça-feira, né? Na famosa tarefa da desobsessão, e também sou facilitador às quartas-feiras. E hoje coube a gente a falar do funcionamento da nossa tarefa de terça-feira, mais conhecida, como eu já falei, como a tarefa da desobsessão. Mas, antes de tudo, antes da gente começar a falar da desobsessão, a gente precisa saber, né, ou renovar aí os nossos conceitos, né, o que é a obsessão, o que é essa ação. Então, a gente procura várias definições, né, e a que me ficou mais interessante é assim: uma ação prejudicial, insistente, dominadora de um espírito sobre o outro, na maioria das vezes voltada para o mal. Acontece por um débito de um espírito sobre o outro, muitas vezes por vingança originada nesta ou em outra encarnação, ou também ocorre por uma atração, uma sintonia mental. Nossas imperfeições atraem espíritos com as mesmas imperfeições, vícios ou falhas morais que nós temos, né? Estamos aqui em estado de evolução, né? E é normal que esses vícios existam e a gente está aqui trabalhando para tentar minorá-los. Contudo, o objetivo dessa noite não é falar sobre o que é uma obsessão ou como feita a desobsessão, e sim explicar o funcionamento da nossa tarefa das terças-feiras, né? Então, na grande maioria das vezes, o assistido chega para a gente após ter passado por uma entrevista, onde ele vai lá, ele conta seus problemas para os entrevistadores, e estes, de acordo com a avaliação feita, vão encaminhar esta pessoa para onde mais necessário. No caso, né, na terça-feira, a nossa tarefa da desobsessão. Para o assistido, a tarefa começa às 19h30. Já para o tarefeiro, a preparação começa a partir das 19h10. Ou seja, 19h10, todos nós já deveríamos ou temos que estar na sala nos preparando. Mas o que acontece? Terça-feira é um dia complicado, né? Porque tarefa de desobsessão, infelizmente, né? Por problemas do dia a dia, por problemas de trabalho, as pessoas não conseguem chegar, né, na terça-feira e não conseguem chegar às 19h10. E isto, por incrível que pareça, acaba atrapalhando o trabalho de preparação. Porque a gente está lá, né, e abre a porta, fecha a porta, abre a porta, fecha a porta. Eu entendo, porque eu também passo por esse tipo de problema, mas a gente tem que se policiar para tentar chegar na hora, ou não chegar na hora e ficar batendo papo lá na frente. Eu agora adoro chegar e conversar. Nossa, eu chego, vou passando assim, pareço um anzol, vou enroscando em tudo quanto é canto. O que eu faço? Chega cedo, né? Não tem jeito, a gente tem que se policiar. Agora, só que, né, vamos pensar da seguinte forma: terça-feira, um dia complicado, que horas começa a preparação? Será que às 19h10? Às 6h50? Não, na verdade, a preparação para essa tarefa começa assim, a hora que a gente acorda, antes de abrirmos os olhos. A gente tem que pensar da seguinte forma, né, para quem conhece um pouco mais a fundo essa tarefa, a desobsessão é uma guerra com o plano, eu não diria contra, mas com as trevas, né, com aquele mundo
né, de invisível, onde o mal prevalece muito mais do que na Terra, onde a grande maioria dos espíritos que habitam, né, este mundo estão voltados para o mal. Então, é normal que na terça-feira seja um dia complicado. Eu não sei para vocês, para mim, a terça-feira é o dia mais complicado da semana. É assim, o trânsito é horrível, mas não é horrível só de manhã, é horrível o dia inteiro. Você troca horário, o trânsito tem problema, parece que os problemas vêm junto com você, o trânsito não anda, é o farol que fecha em cima de você, né? E assim, é um dia que vai enroscado. É, eu vejo, por um exemplo, que acontece muito comigo, né, no consultório. Na terça-feira, sempre às terças-feiras, o último paciente sempre atrasa. Parece que é uma coisa, né? E para estar atrasando a gente, para a gente chegar, né, atrasado. Então, o que, que é outra coisa que acontece? O carro quebra, eu já passei por isso. Ah, o carro bate, bateram no meu carro de terça-feira. E se vocês procurarem, eu aposto que a grande maioria passa por dificuldades iguais, né? E é bem lógico isso que está acontecendo. Por que, que isso é lógico? Nós estamos fazendo uma tarefa do Cristo. Nós estamos tentando ser tarefeiros do Cristo, certo? Bom, aí as trevas, que são muito inteligentes, quem vocês acham que eles vão atacar? Vocês acham que eles vão atacar o Cristo para não ter a tarefa? É lógico que não, né? Ninguém pode com ele, e eles têm um conhecimento disso. Quem eles vão atacar? Eles vão atacar o dia inteiro, não vão atacar a gente, né? Daí a importância da gente estar ligado com a espiritualidade e com o mestre o dia inteiro. Terça-feira, gente, é dia de disciplina rígida. Você monta o seu dia e segue o seu programa. Por quê? Porque o plano espiritual, né, que está do nosso lado, eles também têm que saber o nosso programa, a nossa programação. Para quê? Para eles também estarem interferindo favoravelmente para que nós possamos chegar na nossa tarefa. Então, uma coisa que é importante, disciplina alimentar. Terça-feira é um dia que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente come, principalmente os médiuns, né, que vão trabalhar da passividade. Então, importância é você não estar com o estômago cheio, né, não chegar lá também morrendo de fome. Quem chega lá dá para comer um lanchinho antes, mas aí chega com antecedência, né? Também porque daí acaba contribuindo com a casa, né? Mas a disciplina tem que ser padronizada, rígida, as condutas pré-estabelecidas que vão ter que acontecer dentro do nosso dia para nós podermos chegar à casa. Bom, aí a gente vai falando de disciplina, né? O que, que eu observo que a gente tem que tomar cuidado, né, na casa? Vou começar a falar e depois vocês vão me entender. O passe, tá bom? A casa já realizou, pelo que eu me lembro, de uns 3 cursos de passe, né? E esta é uma conduta padronizada, já foi falado lá como é que tem que ser feito, né? Só que, infelizmente, a gente observa, não é isso que acontece. Essa disciplina que deveria estar acontecendo nesse momento, ela tem gente que aplica de uma outra forma o passe. E aqui não é uma crítica. A gente sabe que está todo mundo fazendo por amor. Mas vamos nos colocar no lugar de um assistido, né? Ele está lá nervoso, desequilibrado, com mania de perseguição. Se ele pega e ele observa, e ele está observando tudo, ele olha, alguém faz algum passe, no momento do passe algo diferente, ele vai pensar, opa, por que está acontecendo comigo? Ou outra coisa, né? Por que está acontecendo aquilo com ele e não comigo? Ele se sente perseguido. Então, daí a importância de nós termos as nossas condutas extremamente padronizadas. Todo mundo fazendo igual. A gente sabe que não faz diferença, mas o assistido, o desesperado, não sabe. Mesmo porque vai ter um espírito que está provavelmente obsidiando, está falando, você está vendo? Você está vindo nessa casa? Eles nem estão ligando para você. Olha lá, com você é de um jeito e com os outros é do outro jeito. Então, a gente precisa ficar atento. Cada detalhe é importante, cada detalhe é importante. E voltando, né, à história dos detalhes, né, aqui também a gente cabe ressaltar uma outra coisa. A importância dos estudos, a importância da reciclagem. Nos estudos que a gente faz por aí, a gente sabe assim, né?
Tecnologicamente, as trevas estão mais ou menos entre 50 e 70 anos mais avançados. Então, pensem assim, né? Hoje nós temos uma tecnologia que aqui está todo mundo na sua casa, olhando para o vídeo, conversando com todo mundo, né? Você imagina um mundo 70 anos adiantado nessa tecnologia. Isto é o mundo do mal. O mundo do bem está há 500 anos, né? A colônia do bem mais próxima da gente está há 500 anos avançado em termos de tecnologia. O mal está há 70 anos avançado em tecnologia. 70 anos na nossa frente. Eles desenvolvem dispositivos, chips de controle mental para atrapalhar o controle mental. E cabe a nós, né, que estamos encarnados momentaneamente, estarmos sempre estudando, reciclando, aprendendo. Gente, os conceitos mudaram. Quem estudava o Espiritismo há 20 anos atrás, que não é muito tempo, sabe o quanto mudou, quantos livros novos apareceram. Por quê? Porque é assim que aconteceu. Kardec, lá atrás, nunca falou de uma colônia espiritual. Chico Xavier, quando falou, e no primeiro momento todo mundo estava matando, e hoje todo mundo sabe como funciona a coisa. Então, é muito importante nós também nos aprimorarmos. Né? Para quê? Para poder enfrentar à altura o nosso desafio. É claro que o plano espiritual faz a parte maior, mas eles precisam da gente, senão não haveria necessidade desse intercâmbio. Então, importância que nós temos de dar hoje aqui, né? Padronização de conduta, principalmente na conduta do passe, e estudos, é fundamental nós nos reciclarmos. E não é isso que acontece, tá? Semana passada nós estávamos no curso, eu não estava participando da aula e eu estava observando o que estava acontecendo, não tinham 70 dispositivos ligados na tarefa. Né, na aula. A gente sabe, tem problema que tem gente que tem problema de horário, de trabalho, que não dá, né, já se programou. Mas, gente, é necessário participar, é necessário estudar. Pô, nós temos 122 tarefeiros inscritos na ativa e 10 inativos na casa. Só 70 estavam lá, talvez até um pouquinho mais, né, porque pode usar, compartilhar o dispositivo. Mas é importante nós estarmos ligados, aprendendo, reciclando, para quê? Inclusive, para a gente não ser vítima das trevas, né? Como eles funcionam. Né? E aí eu vou fazer uma sugestão, né? Para vocês entenderem como as trevas são ardilosas, né? E são com eles, né? Que nós travamos essa batalha, né? Principalmente às terças-feiras. Eu sugiro a leitura do livro Aconteceu na Casa Espírita. E aí vocês vão ver como eles funcionam, trabalham, né, para poder destruir uma instituição, né, causando milindres, inclusive instalando chips de controle mental, aparelhos de estímulo, para quê? Para desestimular uma casa espírita. Começa com um médium, uma tarefa, e no final das coisas vira tudo uma bagunça. Então, como é que a gente combate isso? Disciplina e estudo. É fundamental. O que foi feito, nós vamos fazer daquele jeito. E depois nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, né? Que o médium, ele tem o livro dos médiuns. Seguindo o livro dos médiuns, grande chance das coisas acontecerem certo. Bom, dando continuidade, né, ainda ao trabalho, né, como é que funciona às terças-feiras, a gente faz uma preparação in loco, né, e a gente já comentou da importância aí de tentar chegar no horário, né? Vamos ver se um dia a gente consegue, a porta fecha às 7h10 e vai só abrir às 7h30, na hora que a gente vai sair. Quem sabe um dia a gente consegue fazer isso. E continuando, né, a casa, às 19h30, né, se iniciam os trabalhos, né? Normalmente tem uma pessoa que vai fazer os avisos, todo mundo já conhece, já sabe como é que é isso, a palestra, né? E quem é responsável é a Sueli, que normalmente ela manda para a gente com uns 15 dias mais ou menos de antecedência o tema, né? E logo depois vem a fluidoterapia, né, por volta das 8h10, e os assistidos já começam a entrar no processo aí que daqui a pouco eles vão embora. E aí continuam as outras tarefas, né? A tarefa das salinhas, né, que o Cacá vai explicar, logo depois
E junto, concomitante, né, tem a tarefa do Salão Azul, que a Beth na sequência vai explicar, e tem o trabalho da psicografia, que o Edson vai estar também o resumo no final. Eu acho que agora a gente podia já ouvir o que o Kaká tem para falar para a gente sobre o trabalho das salinhas. Pessoal, boa noite. Meu nome é Carlos, conhecido na casinha como Kaká. Eu estou me apresentando porque tem muita carinha nova aí que estão sendo preparadas pelo nossos cursos com coordenação da Bia e do Rogério, nesse trabalho brilhante. E ainda bem que vocês estão chegando para agregar e acrescentar. Para quem eu não conheço, muito prazer. E sejam bem-vindos aos trabalhos da casa. Eu vou falar um pouco das salinhas da sala, que é um complemento da nossa tarefa de desobsessão da terça-feira. A sala, ela foi solicitada no ano de 2008 pelo nosso mentor, Dr. Antônio Carlos, porque alguns casos são muito complicados e precisa de um espaço um pouco mais reservado para que a pessoa tenha a confiança de se abrir e verbalizar com um pouco mais de facilidade os seus problemas. A premissa básica da nossa sala e de todas as salas é assim, é o sigilo. O que é dito ali, fica ali. Isso para proteção de nós próprios, médiuns, para não ter esse elo de sintonia, e para os assistidos também. A história da salinha, ela iniciou na época, eu sou o único remanescente desde 2008. Ela começou com a Dona Piedade, a Doris, que não está mais nesse plano conosco, o Ramiro, que não trabalha na nossa casa mais, eu, a Valquíria, tinha uma moça, uma tarefeira, que eu não me recordo o nome dela, ela saiu da casa. Ela começou na salinha conosco também. Até conversei com a Valquíria e nós não conseguimos assim, lembrar do nome dessa moça. E o Manuel, que recebia o Dr. Antônio Carlos. Este foi o começo da sala. E nessa sala tinha uma pessoa exclusiva que ficava na porta para receber os assistidos com suas fichas, que era a Carol, que para quem não sabe, a Carol é minha esposa, e ela que está também pilotando essa nave aqui para fazer tudo isso acontecer e chegar bem para todo mundo. Então esse foi o início da sala. Essa sala, depois com a demanda, foi necessário ela abrir mais salas. Aí foram abertas a sala 2 e a sala 3. E a maioria dos médiuns que estão trabalhando na sala 2 e a sala 3 conheceram o funcionamento passando um tempo na sala 1 com o Dr. Antônio. Aí foi expandindo. E hoje nós temos 3 salas. A sala 1, que é constituída pela Neuza, o Wilson, a Vera, o Roberto, a Cássia, a Solange Fonseca e eu. Os mentores na nossa sala é o Jeremias, que eu tenho o prazer e a honra de poder dar voz a ele aqui no nosso plano, com muito agradecimento. A Catarina, que quem recebe essa mentora é a Cássia, que está em desenvolvimento também, e o Dr. João Antônio, que é o mentor que acompanha o Roberto. Na sala 2 nós temos o Alexandre, o Arnaldo, a Eliane, a Irani, a Márcia, o Rodolfo e a Sueli. Os mentores lá é o Dr. João Matos e a doutora Ana Maria. João Matos é o Alexandre, que dá passividade, e a Ana Maria é a Márcia. Na sala 3 nós temos o Maurício, que está afastado, o Walter, a Simone, a Suzana, o Devanir, a Sueli Dias e a Cris Sazak. Os mentores lá é o Dr. Palhares, que quem dá a voz a ele é o Maurício,
o Dr. José Mário, que é o Walter, e a Rosa Maria, que é a Simone. Essa é a configuração física das salas. Nessa configuração, alguns médiuns dão passividade quando necessário, alguns na sustentação e, quando necessário, ajudam os mentores no diálogo. Mas o principal é a estrutura que está para o lado dos espíritos, que são recebidos e trabalham em conjunto para um bem maior, que é o bem dessa pessoa que está sentada lá, procurando nas suas diferentes encarnações o problema que ela está tendo hoje. E tem que trabalhar e mostrar para ela, não, claro, sem verbalizar, mas ajudá-la nessa negociação com alguns espíritos obsessores. Não é dada nenhuma passividade dentro da sala com o assistido presente. Isso não existe. Quando há necessidade, o assistido sai dentro da sala, tem essa passividade e esse diálogo quando necessário. A preparação dos médiuns é a mesma de toda a tarefa e de todas as tarefas. O principal é o que está aqui, né? É o amor, é a boa vontade que a gente leva lá. É o motivo de estarmos lá, o porquê estarmos lá. É para ajudar alguém. É claro que com tudo isso, nós somos os maiores beneficiados, mas nós estamos lá para ajudar. Então essa preparação é igual para todas as salas. Não existe médium especial por estar lá dentro. Isso já foi dito, acho que é a semana passada, pelo Antônio. Algumas tarefas e alguns mentores têm um pouco de afinidade com alguns médiuns. E talvez é mais fácil esse trabalho, mas não tem nada de especial. O ideal seria, no tempo certo, todos conhecerem e saberem como que é esse trabalho. No mais, é um lugar onde a pessoa possa se abrir um pouco mais. Isso facilita o trabalho dos nossos amigos, mentores, da equipe. A equipe do lado de lá é gigante e cada assistido que senta lá é um trabalho diferente, é uma equipe que, dependendo de quem vem com esse assistido, envolve várias outras equipes. E de dentro da casa trabalha junto com a equipe de saúde, trabalha junto com a equipe de entrevistadores e todo o tratamento é um conjunto. Não dá um sucesso no tratamento sem ter a parte da saúde quando é indicado, sem ter a parte da tarefa de quarta-feira, que é o GESAAT, quando é indicado, e o principal de quinta-feira, onde a pessoa vai para tomar o passe e receber as palavras e as indicações, que o pessoal chama de curativo, pessoal da tarefa de segunda-feira. É essencial. Então, o sucesso para os assistidos, que tem que ficar muito claro, é quando trabalha em conjunto. Ele tem que respeitar os dias e para, no final desse tratamento, conseguir, entre aspas, a cura necessária que ele precisa para seguir o caminho. Muitos deles, eu sei que na nossa sala, acho que nas outras também, são indicados ao estudo e ao trabalho. Acredito que muitos de vocês já passou pela nossa sala. Isso é um privilégio, às vezes devo lembrar de algumas caras, na hora que eu saio lá, que já passou e isso é muito bom. Então, as salinhas, ela funciona dessa maneira. Eu espero ter contribuído para essa elucidação e me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode conversar comigo. Tá bom, pessoal? Uma boa
sequência para vocês aí nos estudos. E para quem eu não conheço e vai começar o trabalho, seja bem-vindo e até a próxima. Agora a gente vai ouvir a Beth, que vai nos explicar sobre o funcionamento do Salão Azul, que é onde tem a maior concentração, né, de médiums trabalhando. Beth, com você. Boa noite a todos. O nosso salão funciona da seguinte forma: todos, depois da palestra, tomam o passe e cada um se encaminha, né, para o seu lugar. Por exemplo, no Salão Azul e nas salinhas, como já o nosso irmão já disse. No Salão Azul, nós temos a seguinte formação. Nós contamos os médiuns passistas de psicofonia que estão lá, contamos os que dão sustentação, formamos grupos e, dependendo dos médiuns, esses grupos são formados de 4, 5, 6 pessoas, cada grupo. E nós temos em cada grupo um dialogador, que é a pessoa que conversa com o espírito e com o médium que está dando passividade. Nós temos os sustentadores, além dos que dão a passividade. O que esses sustentadores fazem? Trabalham auxiliando tanto o dialogador quanto os espíritos que estão lá incorporados. O que eu gostaria de falar? Gente, é uma tarefa de muita responsabilidade. Os nossos irmãos passistas precisam ter também, né, de psicofonia, que dão a passividade, precisam saber que o médium tem que ter uma certa moral para participar de uma terça-feira de desobsessão. Nós temos regras quanto às nossas falas, né? Bebida, nem pensar. Quando a gente sabe que alguém está bebendo, a gente tira da sala, né? A gente não permite mais que trabalhe na sala da desobsessão. Por que isso acontece? Nós temos tratamento de pessoas na casa que usam a drogadição, são tratados do alcoolismo, fumo. Então, a gente tem que ter, né, esse cuidado. Por quê? Porque quando você dá um passe, ou você está trabalhando com uma pessoa, né, que é vítima desses problemas, a pessoa pode desencadear. Se ele tiver, assim, se mantendo limpo, ele volta a beber, ele volta a fumar, ele volta a tudo, né, da drogadição. Eles fazem tratamento lá conosco. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Outra coisa que eu gostaria de dizer. Lá, nós dividimos as pessoas em grupos diferentes. Toda semana, não é só um dialogador que trabalha com os médiuns. Por exemplo, se determinada pessoa senta com o Rogério, que ele é dialogador, na outra semana ela senta com outra pessoa. Por que a gente faz isso? Muda, né, a forma deles darem a passividade. Por que disso? Para a pessoa se harmonizar e saber como que cada um direciona e conversa com esses nossos irmãos da espiritualidade. E que nós temos que ter em mente? Como o Rogério falou, o médium tem que estudar, porque ele faz um desenvolvimento pré lá no curso, um desenvolvimento mediúnico, onde ele controla as suas emoções, ele controla todo um sistema, né, de passividade, porque a gente sente
tudo que o espírito sente. O espírito vem ou doente, você vai sentir no seu corpo físico o espírito doente. Ele vem com muito ódio, com muita raiva, com vontade de bater em todo mundo, falar palavrão. Tudo isso o médium tem que reter. Não pode fazer gestos, não pode falar palavrão, tem que se conter e disciplinar o espírito. Outra coisa, nós que estamos lá, sentimos a necessidade desses espíritos, né? Por quê? Eles já estão há muito preparados pela espiritualidade para ser direcionado para cada um dos médiuns que tem afinidade com aquele espírito. Por que isso? Porque auxilia tanto o médium que dá passividade, quanto o espírito que está ali necessitado de falar, de receber o auxílio que ele precisa. É fácil isso? Não é fácil. Por isso, o médium tem que estudar, tem que fazer o desenvolvimento prático mediúnico, tem que ter a sua responsabilidade, como o Rogério falou, se preparar durante o dia, né, para chegar lá uns minutos antes para se restabelecer de um dia que ele teve difícil, se envolver com a espiritualidade, buscar a espiritualidade e sentir que lá é um trabalho, né? E é uma tarefa que nós temos que nos dedicar. Todas as nossas tarefas com a espiritualidade na casinha ou na tarefa de doação durante a semana, que é social. Quando você tem uma tarefa social, não pensa que você pegou aquela tarefa porque você quis ou alguém te chamou por acaso. Já está tudo preparado na espiritualidade. Então, você pega, concorda de pegar uma tarefa, aí você começa a ser turista, né? Por exemplo, na desobsessão, a gente necessita dos médiuns lá. Porque senão a espiritualidade chega com... Gente, atrás de um que dá passividade, nós temos 20, 30 espíritos ouvindo o que aquele espírito está recebendo de doação, né? Para ele aprender, para ele se disciplinar, para o plano espiritual poder levá-lo, né, para o pronto-socorro, se for o caso. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. E essas tarefas, a gente não pode ser turista. É muito ruim aquele tarefeiro que vai uma vez na semana, na outra semana não vai, na outra também não, aí na outra vai, aí... porque a gente não pode deixar esse tarefeiro trabalhar se ele falta, porque ele acaba com toda a sintonia do grupo. Não pode. Ele tem que ter uma sintonia coesa com todos que estão ali trabalhando, inclusive com a espiritualidade. A espiritualidade, nesse dia, ela é disciplinada, mas muito mais na terça-feira. Por quê? Gente, nós recebemos espíritos ali que vocês não têm nem ideia. Espíritos que morrem na guerra, espíritos que estão determinados, que vêm de um lugar de lodo, de sofrimento, espíritos que são atirados, espíritos que morrem através de um desastre e está lá, não sabe nem que morreu, espíritos que ficam aguardando no túmulo, junto com o corpo, se desintegrando, e eles ficam lá. E todos esses espíritos são trazidos para a terça-feira, para dialogar, né? Para saber e entender que ali não é mais o lugar dele, que ele está numa outra vida na espiritualidade.
E como que a gente faz isso? Através de um médium que tem responsabilidade, um médium que não falta, um médium que estuda, um médium que se alimenta adequadamente, um médium que se preparou o dia inteiro para ir na tarefa, porque problemas nós temos, como o Rogério falou, muitos. Mas quando a gente chega ali, acabou tudo. Não tem que ficar, eu deixei roupa no varal, está chovendo e agora? Ai, porque meu filho vai chegar e eu me descuidei, não tem nada para ele comer lá, não deixei nada pronto. Ai, gente, isso daí não existe. Você tem que estar lá de corpo, de mente, né? E esquecendo o teu dia. Você não pode chegar lá e ficar pensando nas coisas que te aconteceram durante o dia. Nada disso. Você tem que pensar em Jesus, você tem que pensar naquele espírito, naquele sofrimento ali, necessitando de você, da tua doação, porque você não só dá passividade, como você também auxilia o espírito, controlando ele, doando amor, no mesmo modo que você está falando, você está retendo aquele irmão junto com você, para que ele receba todo o aprendizado que ele está necessitando. Se está doente, nós temos na sala, nós temos Falange de Maria, que entra, nós temos os pretos velhos, os caboclos, nós temos as crianças que adentram a nossa sala. Para tudo isso tem preparação. Então, gente, nós precisamos estar de corpo, alma, espírito, tudo mais, dentro da nossa tarefa. Por quê? Nós também somos direcionados lá dentro. Se a gente não reter o espírito, não tiver pulso, nós temos as falanges também que entram lá, junto com aquele espírito que está necessitado, mas querendo vingança. O que ele quer? Ele entra com uma falange de 5 ou 6, o grupo todo tem que estar coeso, porque senão eles incorporam em todos os passistas que estão no grupo, os que dão passividade, fazendo com que a sala, né, ou a nossa tarefa se desarmonize. Então, a gente tem, por exemplo, eu fico na sala, olhando os grupos, resolvendo as dificuldades que às vezes nós temos, muitas, né? E olhando esses casos. Porque quando a gente vê que o espírito entra com a sua falange e começa a dizer que ele vai desarmonizar a sala, nós já temos os nossos companheiros da espiritualidade, Brogotá, os índios, né? Os caboclos, Amadeu, todos eles estão a postos. Então, a gente tem que também estar a postos, né? Com o nosso coração tranquilo e sabedor daquilo que nós estamos fazendo ali, né? Não dá para a gente negligenciar numa tarefa dessa. Por que a gente fala que os médiuns não podem faltar? Porque acontece tudo isso. Vamos supor, um espírito muito necessitado, que às vezes é preparado durante uma semana pela espiritualidade, com o dia marcado para estar ali com aquele médium que ele tem afinidade. Durante a noite, esse espírito, os nossos irmãos da espiritualidade, acoplam esse espírito com esse médium. Durante a noite, ele é levado e é feito assim, né? Aí, esse espírito vai receber ajuda, porque ele é necessitado. Demoraram todo esse tempo para esse espírito estar lá nesse dia. Aí, o médium começa a sentir no outro dia uma dor de cabeça, uma tontura. Gente, eu não estou sozinha, mas eu consigo, se eu estudo, se eu fiz o desenvolvimento prático mediúnico, eu consigo saber que aquilo não é meu. Então, o que eu vou fazer?
eu vou orar, pedir ajuda para a espiritualidade, para mim estar na minha tarefa. Eu chego lá acabada, chego lá, pronto, já resolve. Eu entro na sala e vou dar passividade. Aí eu pego, falo, eu não vou, eu não estou bem. Eu não vou na tarefa. Pronto. Trabalho de uma semana da espiritualidade foi jogado no lixo. E aí? Vocês acham que o plano espiritual gostou disso? Né? Que escolheu você para você auxiliar e você jogou o trabalho deles no lixo, né? Tudo ao léu. Olha, eu estou nessa tarefa desde quando eu entrei no espiritismo. Porque eu sou uma doente, né? Diz que o doente precisa do hospital. Eu adoro essa tarefa. Nunca eu saí. Gente, eu só faltava na minha tarefa, e com muita dor no coração, se eu tivesse um filho meu doente e não tivesse com quem deixar. Do contrário, nem pensar. Eu frequento a casinha, tá aí o Edson, tudo eles. Eu só falto nessa tarefa se eu estiver morrendo. Do contrário, eu não falto, nem nessa e nem nas outras, porque eu fiz a minha escolha. Eu escolhi estar ali com o plano espiritual. E naquela casa que me deu a oportunidade bendita, né, de eu ser tratada, porque curada a gente não é. A gente está nessa tarefa para desenvolver a nossa, como que eu posso dizer, a nossa ascensão espiritual. E é ali que a gente aprende demais, não só nessa tarefa. Eu trabalho na quinta, né, também, já trabalhei na segunda, em todas elas. Eu trabalho social, então, em todas elas a gente tem a certeza que o plano espiritual atua e que em todas elas a gente precisa fazer a nossa parte. Porque eu não vou lá para receber nada, nem trocar com a espiritualidade. Muito pelo contrário. Eu só tenho gratidão com eles. Porque desde o dia que eu entrei para o espiritismo, gente, eu só tenho recebido, e muito. Então, eu digo a vocês, põe um pouquinho de juízo na cabeça e responsabilidade na vida de vocês, e amor no coração, porque a gente fala, não é fácil a gente sair de casa, é fácil. Se você tiver amor na tarefa, você não vê a hora de ir para a tarefa. Sabe, a minha festa de toda semana são as minhas tarefas. E eu adoro estar lá. E eu, pelo conhecimento que eu tenho, eu gostaria de falar mais coisas, gente, mas, sabe, eu prefiro ficar por aqui, porque eu quero que vocês estejam lá sem medo, sem nada, porque a espiritualidade nos ensina que eles estão por perto sempre. É só você estar ligado. Tá bom, meus anjos? Tudo bem. Era isso que eu tinha para falar. Ô, Beth, muito obrigado, né? A gente sabe, a gente já trabalha junto faz tempo, né? E você muito me auxiliou no meu desenvolvimento, eu falo isso e você sabe disso, que é de coração, né? E a Beth no meio da tarefa, assim, a gente tem problema, a gente passa umas coisas junto, né, Beth? É. E a Beth ajuda, ó, Beth vem aqui para ajudar. Eu vou responder uma pergunta aqui que foi feita, deixa eu só pegar aqui, que eu acabei perdendo, um segundinho. Deixa eu só virar aqui. Olha, a pergunta que foi feita aqui, olha, tem alguma diferença entre as salas? Por que são encaminhados para a sala 1 ou para as outras salas? Não tem diferença nenhuma. Isso é de acordo com a disponibilidade. A partir daí, né, a pessoa que passou numa sala vai ter uma tendência a estar ficando naquela sala. Mas não tem diferença nenhuma entre uma sala e outra, tá bom? Agora o Edson vai falar uns 3 minutinhos aqui para a gente a respeito da psicografia, e aí a gente já vai se encaminhando para a parte final do nosso encontro. Edson, com você.
Pode falar mais de 3 minutos, Edson. Você que vai ter o microfone agora. Agora ele deixou o microfone, agora eu não largo mais. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e que nós aproveitemos isso que a Beth falou do fundo do coração, porque a maior pura verdade. Se não tivermos amor no nosso coração, jamais conseguiremos fazer uma tarefa a contento de acordo com aquilo que Jesus pede de nós e por nós. Bom, a psicografia é uma tarefa que faz parte da terça-feira também, e ela, assim como a psicofonia, a psicografia, a diferença de um e outro, que a psicografia ela é escrita, então fica mais fácil você fazer uma correção antes de divulgar. Na psicofonia, você falou, ouviu, gravou, e é aquilo que foi. Na psicografia, você pode até corrigir. Por essa razão que lá na sala da psicografia, que nós fazemos lá em cima, na sala de música, nós temos lá dois médios psicógrafos, que faz toda semana, e nessas psicografias vem psicografia, assim como lá embaixo, de espíritos sofredores, também, e por razões óbvias, as mensagens de incentivo para nós trabalhadores vêm através da psicografia e vem também lá algumas mensagens de incentivo dos mentores. E todos que estão na terça-feira já perceberam que se lê algumas mensagens de incentivo ao trabalho e de motivação a todos nós que trabalhamos lá. Então, para quem não veio, quem não vai na terça-feira, vá, para vocês verem que maravilha é as psicografias. E são divulgadas no grupo, algumas delas, não todas que vêm. E além da psicografia dos mentores e dos sofredores que lá vêm, o trabalho principal que foi criado foi para que tenha a psicografia dos familiares. E para que isso aconteça, a casa colocou algumas regras. Para que se peça psicografia, é necessário, por incentivo e por norma da casa, que o desencarnado tenha pelo menos 3 anos de desencarne. Porque essa é uma possibilidade maior dele já ter se recuperado e ter a possibilidade de poder se comunicar. Antes disso, não é muito comum, né? Principalmente os desencarnados que tenham ou tiveram algum problema de muito apego à matéria. A partir dos 3 anos, normalmente, já se aprende. Até nós aqui, né, gente? Com 3 anos de estudo na casinha, a gente já consegue até saber o que é ser médio, né? Não um médio bom, né? Mas ser médio, nós já sabemos, né? Então, com 3 anos, a gente já sabe. Lá também vai aprendendo e tem a possibilidade. E como é feito essa seleção para que se faça a comunicação, né? Que se venha essa comunicação. Bom, é importante que se diga que a caixinha onde tem pedido de psicografia cada vez aumentando mais. Já está um massa assim, ó. Dá para ver? Sim. Bastante coisa. Então, toda semana tem uma quantidade mais. E como só tem 2 psicógrafos, 2 médios psicografam, e essa escolha é da seguinte forma, é aleatória. Pega todo o pacote, a quantidade de papéis que tem lá, pega uma folha, um papel, entre todos, sem olhar e sem ver. Entre aspas, sorteado. É claro, gente, que a espiritualidade está lá e direcionando a mão da médium que faz essa escolha para que venha essa psicografia. E essa psicografia é feito direcionado com o nome da pessoa que pediu, né? E assim é importante se dizer que não é porque foi pego o nome lá
e a mensagem virá. Muitas vezes não vem. O médium fica com aquele papel lá na mesa e a mensagem não vem. Por que razão não vem? Muitas vezes o médium não conseguiu sintonizar com a entidade que quer se comunicar. Outras vezes, a pessoa que pediu não está sintonizada com aquilo, com o ente que ele pediu. Outras vezes, a própria entidade, o próprio irmão, não está capacitado para dar a comunicação. Por quê? Mas como não está capacitado se o nome dele foi direcionado através da espiritualidade? Ele pode se emocionar, ele pode sentir de forma tal que não consegue se comunicar e o médium não faz a sintonia, ou o médium não consegue sintonizar naquela frequência. Aí não vem. Mas na maioria das vezes vem pelo menos duas mensagens de familiar. E essas mensagens muitas vezes vêm e o Joaquim foi pedido para que ele tivesse nessa tarefa para que validasse essas comunicações de familiares. Desse uma olhada para ver se aquilo que foi comunicado está de acordo com a necessidade de quem está ouvindo, de quem vai ouvir, o familiar que pediu, né? Se está de acordo, se o médium fez a sintonia correta naquilo que ele se manifestou, e aí valida ou não. Muitas vezes vem uma comunicação e ela vai, em vez de ajudar a pessoa que pediu, pode acontecer que piora a situação dele, por alguns detalhes. Isso é por pouco tempo, viu, gente? Porque os médios que fazem a psicografia estão aprendendo a fazer isso, e pouco tempo a mais, ele já não vai precisar mais dele para fazer essa avaliação e dar esse aval para essa psicografia. Mas, resumindo, todas as pessoas que pedem alguma mensagem de ente querido desencarnado, ela está lá um momento ou outro para ser atendida através dos médios. E quem? É claro que nenhum de nós temos capacidade e entendimento de que forma é feita essa seleção. É feito pela espiritualidade. Pode ser, se você colocou o seu nominho lá para pedir uma mensagem e não veio, pode ser que o seu ente querido não está ainda preparado para mandar essa mensagem. Ou você não está preparado para receber uma mensagem dele. Bem? Qualquer pergunta pode colocar aí e a gente responde se puder, se conseguir. Bom, para a gente já iniciar nosso processo de encerramento aqui, né? Eu vou fazer umas considerações finais. O que a gente tem que saber? A nossa casa segue a codificação de Kardec. Isso é muito importante, tá? O que significa isso? Que a nossa conduta na casa espírita tem que ser norteada, né, pelo que eu entendo seja o manual de conduta dos médios, que é o livro dos médios. Isso é fundamental. Casa kardecista, nós vamos ter que seguir, né, a conduta que está deliberada no livro dos médios. Então, independente da forma que o espírito se apresente, que pode ser o médico alemão, um hindu, um médico brasileiro, um preto velho, uma preta velha, um marinheiro, isto não tem importância. Isso a gente precisa deixar bem claro, né? Porque a gente vê o mesmo espírito se manifestando numa forma e depois, em seguida, ele troca de forma, né? A gente tem isso, a gente já viu um exemplo na casa espírita, assim, é um preto velho falando com a gente, depois ele vira provavelmente um padre, alguma coisa. Então, isso é para quê? Ele está demonstrando que não faz diferença a forma com que ele vai se apresentar. O médium, sim, ele vai ter que desenvolver o seu trabalho conforme nos orienta o livro dos médios, né?
todos esses mentores espirituais, eles têm os seus motivos para fazer isso, para se apresentarem da forma que eles acham que é melhor, num dia de um jeito, no outro dia do outro, porque eles têm muito para oferecer para os trabalhos da casa, né? E outra coisa importante também, a gente não pode se impressionar, né, pelos nomes ou pelas formas com que esses espíritos, esses mentores se apresentam. Veja, gente, isto é Kardec, tá? Como dialogador, também lá no Salão Azul, eu percebo que, às vezes, os médios, né, se eles não se concentrassem, se não se controlassem, eu seria xingado, olha, se bobear, seria até agredido, porque acontece entre os espíritos nervosos lá, eles são amarrados, literalmente, eles têm vontade de bater na gente. E isto, quem determina como proceder, também é Kardec. E, para concluir, né, senão a gente vai muito longe, não importa a forma que o espírito apareça para nós. O que importa é o fruto do seu trabalho. E isso quem disse não foi Kardec. Isso quem disse foi Jesus. Boa noite a todos. Eu espero que a gente possa ter contribuído aí, né, para poder explicar o funcionamento das nossas tarefas. E aí eu vou passar a bola para a Bia, né, que vai fazer o encerramento. Eu gostaria de agradecer a Beth, o convite, o Edson, o convite. Eu quero agradecer em nome do Kaká, que ele não pôde estar presente, e a gente fez uma gravação, um vídeo. Infelizmente, nós tivemos problemas aí com a internet. Depois a gente vai disponibilizar isso de uma forma até melhor. Mas eu queria agradecer a vocês três, né? A Bia por ter me dado a oportunidade aí de fazer essa parte, né, de tentar coordenar a aula dessa noite. E eu vou passar agora a bola para a Bia para ela fazer o encerramento de mais esta aula do nosso curso. Boa noite a todos. Muito bem. Então, é com muito carinho, né, que mais uma vez vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade de aqui estarmos, e com muito amor no coração vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada pela presença de todos, né, aqueles que puderam estar aqui ao vivo, então assistindo em um outro momento, e fica o convite já para a próxima semana também, tá bom? Online, e depois no dia 3 de agosto presencial. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.